Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos falar sobre separação de poderes. John Locke e Montesquieu foram os primeiros a conceberem as linhas mestras das teorias contemporâneas sobre separação de poderes. No entanto, é preciso destacar que foram os federalistas norte-americanos os responsáveis por tirar esse sistema do mundo das ideias e trazê-lo para o mundo real. Os federalistas enfatizaram o conceito criado pelo Barão de Secondar e valorizaram as faculdades de estatuir e impedir, conhecidas como sistemas de freios e contrapesos concebidos por Montesquieu. Eles ainda foram os responsáveis pela divisão do legislativo em duas casas diferentes: Câmara dos Deputados e Senado. Ideia que nasceu diante da necessidade de impedir a hegemonia do poder legislativo. Eles também defenderam o fortalecimento do poder executivo e criaram a figura do presidente da República, o que será visto na próxima aula com mais atenção. Funções estatais. Como nós já sabemos, segundo o modelo clássico, são três as funções estatais: legislativa, jurisdicional e executiva. Dessas três funções estatais, eu considero a função executiva a mais complexa, porque seu conteúdo geralmente é determinado por exclusão. Nós podemos decompor a função executiva da seguinte forma: função de governo, função administrativa, função de defesa, função de manutenção de relações internacionais e função executiva stricto sensu. A função de governo, por sua vez, consiste na definição de políticas públicas, o que envolve a planificação, a direção e a supervisão. E a função administrativa consiste na realização de atividades que têm o objetivo de viabilizar o funcionamento da máquina pública. Funções típicas e atípicas. O modelo brasileiro foi concebido de modo que todos os órgãos realizam as mesmas funções. No entanto, os órgãos realizam tais funções com intensidades diferentes. Assim, segundo a doutrina clássica, as funções se classificam em funções típicas ou primárias e funções atípicas ou secundárias. Em meu livro A Sombra de Montesquieu, faço uma crítica à forma simplista e superficial com a qual esse assunto tem sido tratado, pois eu entendo que alguns pontos merecem uma análise mais aprofundada. Por exemplo, a tripartição de poderes não é determinada por critérios racionais. O número de funções estatais não cabe em um rol fechado. Há funções estatais que não se enquadram nos tipos puros. E o exercício das funções estatais é sempre interativo. Passemos à análise de cada um desses tópicos. A tripartição não é determinada por critérios racionais. O número 3, por alguma razão que desconheço, se manifesta como um arquétipo do inconsciente coletivo da humanidade. Ele se repete com uma frequência assustadora, como, por exemplo, na divindade judaico-cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, nos três reis magos, no ciclo da vida, nascimento, desenvolvimento e morte, na trindade dos deuses hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, na trindade egípcia, Ísis, Osíris e Horus. Para o matemático grego Pitágoras, o número 3 simboliza a perfeição. Todos esses exemplos nos mostram que o número 3 é considerado como um número místico. Será que isso exerceu alguma influência na determinação das três funções estatais concebidas por Montesquieu? Jamais saberemos. De qualquer forma, não há uma explicação racionalmente convincente sobre a tripartição de poderes. Por essa razão, Kelsen se sentiu livre para manifestar seu entendimento no sentido de que as funções estatais se resumem a duas.
Alguns estados contemporâneos abandonaram a tripartição de poderes. A Constituição da Venezuela, por exemplo, prevê a existência de 5 poderes. Além da tríade clássica, há o poder cidadão e o poder eleitoral. O número de funções desempenhadas pelos estados contemporâneos não cabe em um rol fechado. Nós devemos considerar que as funções desempenhadas pelos estados contemporâneos são incontáveis, de modo que elas não podem ser reduzidas a apenas 3. Isso se explica pelo fato de que Locke viveu durante o curso do século XVII e Montesquieu passou grande parte de sua vida durante o século XVIII. Nenhum deles seria capaz de imaginar no que o estado contemporâneo se transformaria. O mundo de Locke e de Montesquieu era muito diferente deste em que vivemos. O mundo tinha menos de 1 bilhão de pessoas. 4/5 delas viviam em áreas rurais, eram mais baixas e mais leves do que as de hoje. Poucos sabiam ler. Não havia vasos sanitários, papel higiênico, escova de dentes ou sabonetes. Os deslocamentos eram feitos a pé, a cavalo ou em embarcações impulsionadas por remos ou pela força do vento. Devido à enorme dificuldade de locomoção, as pessoas se encontravam em tal estado de isolamento que a maioria delas só tinha conhecimento da existência de outros povos e costumes através de lendas e de relatos épicos de viajantes como Marco Polo, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama ou Cristóvão Colombo. Assim, nós podemos afirmar que eles jamais teriam condições de prever que o Estado se transformaria numa entidade gigantesca, como ocorre nos dias atuais. Eles jamais teriam condições de prever que o Estado teria que fornecer saúde, educação, eletricidade, saneamento básico, água tratada e fluorada, internet e telefonia para seus cidadãos. Há funções estatais que não se enquadram nos tipos puros. Ao constatarmos que o Estado contemporâneo deve prestar um grande número de atividades, não é preciso muito para concluir que há funções estatais que não se enquadram nos tipos puros. O exercício das funções estatais é interativo. Por fim, como será abordado com maior profundidade ao falarmos de harmonia, é preciso considerar que no mundo contemporâneo a atuação dos órgãos de poder ocorre em um ambiente de cooperação. A separação de poderes na Constituição de 1988. O artigo 2º da Constituição Federal dispõe que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Antes de nos aprofundarmos no tema, é necessário ter em mente que a separação de poderes não pode ser vista isoladamente, a partir da análise do artigo 2º da Constituição. É preciso analisar o tratamento dado por todo o texto constitucional às relações entre os órgãos de poder. Além disso, devemos notar que a separação de poderes é um princípio fundamental. Isso significa que ela evidencia uma decisão política estrutural do Estado brasileiro. A separação de poderes é uma cláusula pétrea, de modo que ela não poderá ser abolida por uma emenda constitucional, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Vamos analisar o que significa a independência e a harmonia mencionadas pelo artigo 2º da Constituição. Independência. Ao afirmar que cada órgão de poder é independente, a Constituição nos dá a ideia de que nenhum órgão deve se subordinar a outro. O conceito de independência compreende a necessidade da observância de regras de competência, a indelegabilidade das funções, a autonomia orgânica e funcional, a autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
No que diz respeito à autonomia orgânica e funcional, ela pode ser resumida na capacidade dada a cada órgão para dispor sobre o seu funcionamento sem interferência dos demais. Assim, por exemplo, cabe aos tribunais escolher seus presidentes e diretores, sem interferência do poder legislativo ou mesmo do poder executivo. Quanto à autonomia administrativa, financeira e orçamentária, devemos considerar que a Constituição de 1988 prevê, em dispositivos esparsos, como cada órgão de poder terá que administrar seus próprios recursos. Assim, aprovado o orçamento, um poder não pode se intrometer nas despesas de outro, desde que, logicamente, tais gastos estejam de acordo com a lei. Harmonia. Geralmente pensamos em harmonia como a necessidade da observância de regras de cortesia, bem como o respeito a prerrogativas e faculdades asseguradas a todos os órgãos de poder, tais como as imunidades e as prerrogativas de função. No entanto, para mim, o mais importante no conceito de harmonia é a previsão dos chamados instrumentos de heterolimitação, que também são conhecidos como sistema de freios e contrapesos. Esse sistema contempla uma série de mecanismos de intervenção entre os órgãos de poder. É necessário registrar que esse sistema de interferências entre órgãos de poder deve estar previsto na Constituição Federal, não sendo dado aos legisladores estaduais o poder de criar novas modalidades de interferência. Essas foram as considerações sobre a separação de poderes. O tema é importantíssimo, especialmente nesses tempos tenebrosos, em que temos visto um grande número de arbitrariedades por parte do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que intervém de forma frequente no campo reservado à ação do Poder Executivo. Esta aula sobre o tratamento dado pela Constituição à separação de poderes foi elaborada com base em meu livro, A Sombra de Montesquieu, que pode ser adquirido no site editoradelrey.com.br. Nos vemos na próxima aula, quando falaremos sobre o Poder Executivo. Até lá!